Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso programa Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, ou canal 12 da NET para toda a Baixada Santista, para todas as cidades da nossa região metropolitana. E eu agradeço muito o carinho de todos vocês, aí o pessoal que geralmente tem nos dá aquela oportunidade de feedback, né? Porque a gente sempre deixa aqui o nosso WhatsApp e o pessoal sempre entrando em contato e sempre apontando, sempre elogiando, gostando do programa. Obrigado pelo carinho a todos vocês, viu? O nosso 996031485, esse é o nosso WhatsApp. Durante o programa a gente vai estar passando aqui para você anotar com mais calma. E lembrando que nesse momento também estamos ao vivo pelo site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br, e também pelo YouTube. A nossa página lá no YouTube é Cidades em Debate no YouTube, tá certo? Bom, vamos começar a nossa programação de hoje. Hoje, dia 1º de julho, primeiro dia do mês 7. Como passa rápido o tempo, né? Hoje, quinta-feira, comemora-se o Dia das Almas dos Antepassados, Dia da Comunidade Madeirense, Dia Mundial da Arquitetura, Dia da Vacina BCG e Dia Internacional do Reggae. Bom, e já adiantando também o nosso boletim da Covid... A ocupação da taxa geral dos leitos do hospital, né, da cidade de Santos, são 730 leitos de Covid disponíveis e está em 49%. Entre os 376 leitos de UTI, a ocupação é de 55%. Na rede SUS, a taxa é de 48% e na rede privada é de 64%. Olha, vacinas aplicadas na cidade de Santos, já passamos de 330 mil doses. E tem esse site aqui que você está vendo, é o santos.sp.br/saúde/dados coronavírus, que é o site que você tem informações também sobre o Covid, né? São informações atualizadas, né? Bom, vamos trazer aqui o nosso corpo de convidados de hoje. Hoje é o dia do arquiteto, então não poderíamos deixar de trazer um arquiteto, né? O nosso querido Cláudio Sandi. O Cláudio, pela primeira vez participando do nosso programa. Seja muito bem-vindo, viu, Sandi? Boa tarde para você. Ótima quinta. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar com vocês aí nesse programa aí, pioneiro. Né? Muito obrigado, uma boa tarde. E claro, né, também parabenizando você pelo Dia do Arquiteto, a você e a todos os arquitetos aí da Baixada Santista também, viu, Sandi? Vamos conversar um pouquinho daqui a pouquinho também, vamos falar sobre o Centro de Santos, que é importante, que agora vai ter uma reformulação, enfim, a gente vai comentar durante o programa. Conosco também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, advogado, comentarista. Boa tarde, doutor. Quinta-feira, quase sexta, hein, doutor? Tá torcendo aí, contando no relógio para chegar sexta, né? Pois é, Santiago, já se foram meio mês, né? Nossa Senhora, meio ano, aliás. Como voou esse tempo todo e agora já estamos quase no final de semana. O tempo urge rapidamente no meio dessa pandemia, mas já é tempos melhores do que no início do ano, já observamos uma luz próxima aí no final do túnel e espero que todos tenham um bom programa no dia de hoje, parabenizando desde já o Sandi e a pessoa do nosso querido João Vilela também. Tenham todos um excelente programa no dia de hoje. Bom, o doutor já apresentou o João, então pronto, tá aí o João Vilela. João, ele que é o dono de uma das lojas mais bonitas da cidade, a Design Gallery, né? E ele que também é diretor financeiro da CDL Santos Praia. Tudo bom, João? Seja bem-vindo mais uma vez para a gente poder debater assuntos do Brasil, da nossa região, enfim, né? Bem-vindo. Obrigado, Santiago. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Sandi. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu gostei de você colocar, viu, Santiago? Hoje é o dia da BCG,
A BCG é uma vacina contra tuberculose. E morrem hoje no mundo 3.000 pessoas por dia de tuberculose. Olha, tem vacina, tem tratamento com antibiótico, mas tem gente que não toma vacina. Então, você vê que acontece mesmo em coisas que tem tratamento e tem vacina, e morrem 3.000 pessoas por dia no mundo de tuberculose. A BCG é a vacina também da tuberculose. Olha aí, muito bem lembrado pelo João, né? Então, quer dizer, não é porque achou a vacina que não vai morrer, né? Então, a gente, claro que fica rezando aí, porque é uma coisa muito nova essa Covid, né? Mas a gente vê que nós vamos precisar de uma manutenção por um bom tempo ainda, né, João? Essa que é a verdade, inclusive a vacina também se atualizar, né? Dentro do que a gente está necessitando e quem sabe a gente para aí com essa mortandade toda, tanto no Brasil como no mundo também, né? Bom, vamos começar aqui o nosso programa, já vamos trazer o primeiro assunto, e o primeiro assunto é justamente sobre um pronunciamento que o Lula fez, né? E ele defende a ditadura chinesa, e ele elogia a força do Partido Único. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a existência do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, faz com que a China tenha, entre aspas, poder de um governo forte. Segundo o petista, a competência chinesa incomoda os outros países desenvolvidos, como Estados Unidos. O PCC completa, inclusive hoje, 1º de julho, 100 anos de existência. E segundo Lula, a China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido forte, tem um governo forte, porque o governo tem controle e poder de comando. O Brasil não tem isso. Ele fez um comparativo, né? Nem os outros países. Foi o que declarou em entrevista a um jornal chinês. Lula ainda afirmou que a China estabeleceu um modelo de desenvolvimento para o mundo inteiro e disse esperar que os países aprendam com o exemplo chinês. Vamos começar aqui com o doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, a gente sabe que existe a direita, que existe a esquerda, a gente até conversa muito sobre isso, que tem o lado bom da direita, tem o lado bom da esquerda, né? São ideias boas de ambos os lados, mas aí pegou pesado demais, não pegou não, Lula? Pois é, Santiago. Eu sou temente a Deus e a minha orientação espiritual diz que tudo é bom, né? Tudo é bom. Em cada aspecto negativo tem algo de bom. E a esquerda, como a direita também, tem lá suas teorias que no papel é muito boa. E em dado momento, aqui no Brasil mesmo, algumas teorias foram úteis para o desenvolvimento social e tudo mais. Mas neste caso, Data Vênia, é um exagero, porque nós sabemos que a China é tudo isso, mas a preço de um alto custo, né? Quantas milhares de vidas foram ceifadas nesse regime, quanta liberdade foi extirpada desse povo, que desde escolhas como filhos, quantidade de filhos, como decidir o futuro, eu tenho uma aptidão por esporte, mas eu quero ser engenheiro, não, você vai ter que fazer, enfim, é um preço muito caro que a China cobrou lá do seu povo. É fato, é público e notório que o Lula, no seu governo, se aproximou muito desse time de líderes de esquerda, né? Não só a China, mas Venezuela e outros, Cuba, enfim. E ele é fã desse tipo de regime e desse autoritarismo, e tanto é que conseguiu produzir na nossa democracia uma situação bem próxima da esquerda, do comunismo. A gente está vendo aí o STF dando canetada, a gente está vendo aí uma série de situações dos sindicatos, essas reivindicações aí do grupo de sem terras, de tal maneira que, por muito pouco, a nossa bandeira verde e amarela não foi pintada de vermelho a um custo muito caro. Então, tudo que vem do Lula hoje tem que ver com muita reserva, não só pelo viés ideológico que ele tem, mas por tudo que ele fez, criminalmente falando. A gente sabe do que ele é capaz, ele e toda a sua gangue, digamos assim, todos os políticos que ele se envolveu nesses últimos anos aí, em desvio patrimonial, em malversação do patrimônio e etc. Nesse caso, ele quer, a China hoje é o time da vez, é o país da vez, que, dando causa dolosamente ou acidentalmente ao Covid-19, enriqueceu as custas do mundo inteiro, e é quem está com bala na agulha para financiar as suas eleições. Aliás, já mandou aí dinheiro aí para determinados partidos, como a gente já conversou num programa anterior. Enfim,
é óbvio que o Lula vai puxar a sardinha da China e a China do Lula para tentar voltar ao poder e fazer da nossa democracia algo tão próximo da China vê hoje, né? Que o povo da China vê hoje, eu vejo com reserva. Então, eu penso que a gente precisa, nós, enquanto sociedade, precisamos evitar que isso ocorra e ver com bons olhos, com os olhos críticos, essa aproximação China-Lula e vice-versa, Santiago. Ô, João, ontem nós encerramos o programa, o doutor estava até presente, e eu encerrei até com uma pergunta, e coincidentemente foi sobre isso. Eu nem sabia da pauta de hoje, e nós encerramos o programa perguntando, olha, o pessoal tanto da direita quanto da esquerda, cada um tem o seu direito, né, de pleitear pelo melhor, de achar o que é melhor, de tentar convencer as pessoas o que é melhor, mas a gente tem que ficar ligado, porque a gente vê hoje uma Venezuela totalmente tomada, né? A gente vê hoje uma Argentina começando a ser tomada, a gente já vê indícios disso numa Colômbia, e o Lula, a vontade dele, ele sempre foi aberto quanto a isso, ele sempre falou que ele gostaria de formar um bloco da América do Sul, como se fosse um país só. Então eu falei, o pessoal da esquerda tem que prestar atenção no que eles estão querendo, porque de repente não é nem isso que eles estão querendo, o próprio pessoal da esquerda, que é o que de repente o Lula pode oferecer. E hoje a gente abre o programa com essa notícia. Como é que você vê essa atitude, João? Ela vai além da esquerda ou é tipo a esquerda extrema? Não há questão de esquerda ou de extrema esquerda ou de direita. O problema é o seguinte, pelo que eu entendi, o Lula quer uma ditadura. Ele foi bem claro nisso. Ele gosta de ditadura, que a melhor forma é um governo forte e não um cidadão forte. O importante para ele é uma ditadura. E ditadura não importa se é de direita ou se é de esquerda, é ditadura, é falta de liberdade, como o doutor Maurício colocou muito bem. Então nós temos que entender, eu já estive na China algumas vezes, eu sei o que passa esse povo, ou passou esse povo também, pela falta de liberdade. Eles têm lá a liberdade econômica, é uma outra coisa, importantíssima também, e eles cresceram devido à liberdade econômica. Agora, a questão de você não ter liberdade, de você não poderia estar num programa como nós estamos aqui conversando, não podemos estar falando o que nós estamos falando. Nós estamos criticando o governo, por exemplo. Então, eles não têm liberdade política. Não têm liberdade de uma série de coisas. Eles até têm uma certa liberdade social. Hoje tem, não tiveram antes. Vamos pensar no tempo de Mao Tse-tung. As pessoas tinham que usar a mesma roupa, ler o mesmo livro, escutar a mesma música e servir ao Estado, daqueles poucos privilegiados. Eu entendi, pelo que você falou aí nessa notícia, o que está escrito nessa notícia, entre aspas, muito bem colocada, é que ele é a favor de ditadura. Não podemos admitir isso. Ditadura é algo péssimo. E vamos lembrar, tem 3 tipos de governo que são totalitaristas, ou seja, ditaduras. É o comunismo, em que a sociedade ela é dividida de uma forma igualitária, mas todos são reféns de um Estado que manda em tudo, controla tudo, o Estado é que faz os meios de produção, o Estado é que controla a vida das pessoas, esse é o comunismo. Depois nós temos um outro tipo, que é o nazismo, que além de o Estado controlar muita coisa, ali tem empresas aí já no nazismo tem empresas particulares, existem outras questões, mas aí tem uma questão no nazismo da questão étnica, ou seja, tem uma classes de acordo com o tipo da pessoa. Então, eles tinham preconceitos por negros, por ciganos, por gays. Então, tinham a raça mais pura. Então, questão racial. E tem o fascismo. O fascismo é parecido também, é um Estado totalitário, só que no fascismo você tem a imprensa, você tem o judiciário, você tem o legislativo, você tem eleições. Qual que é a diferença? É um Estado único, mas ele é manipulado. Então, as empresas particulares são manipuladas pelo governo, vão lá e fazem de algumas formas escusas e são manipuladas. A imprensa é manipulada pelo governo, o legislativo é manipulado pelo governo e o judiciário também é manipulado pelo governo. Isso é o fascismo. Se quiserem lembrar de algum governo fascista, vocês podem lembrar, cada um lembre de qual quiser. Então, já passamos por isso. Nós já passamos por governos fascistas aqui no Brasil. Vamos lembrar disso. O problema é o seguinte, nós temos hoje um grave problema de entender e ficamos nessa discussão, direita ou esquerda. Nós temos que lembrar que nós temos que ter liberdade, primeira coisa. Então, todos os extremos levam ao trancamento, estados muito grandes.
Liberdade econômica, que é fundamental. Até os países comunistas, como a China, alguns, aliás, o único que entendeu dessa forma, viu que o caminho é ter liberdade econômica. Aliás, o Brasil é muito atrás da China em termos de liberdade econômica. A China tem muito mais liberdade econômica que o Brasil. Então, o governo brasileiro, isso é uma tradição, infelizmente, do governo, ele controla tudo. Ele tenta controlar tudo o que acontece, até no salário. Vamos pensar, o Brasil tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele obriga as pessoas a que o patrão faça uma reserva de 8% do valor do salário, coloque num banco do Estado, é obrigatório, não isso é compulsório. Ele fala que o trabalhador não sabe poupar o seu próprio dinheiro. Então, você ganha R$1.000, ele está pagando 1.080. Em vez de pagar 1.080 para o funcionário, não, você tem aqueles 80. E o governo pega esse dinheiro, usa para o que ele quer, que é para casa própria, tem lá que está na lei, e o trabalhador não tem acesso e ganha muito menos. Ele não pode nem escolher que fundo ele pode colocar. Você fala, se é uma poupancinha para ele, tá, mas eu quero colocar numa aplicação, eu quero comprar ações, eu quero comprar uma CDB, sei lá, não importa. Então, o governo brasileiro também manipula muito. Nós não somos muito livres também, infelizmente, há muitas e muitas décadas. Mas ainda temos um caminho enorme para ter mais liberdade. E a liberdade passa por uma série de aspectos. Às vezes nós nos acomodamos, achamos que está tudo certo. Não, mas não está. Então, nós precisamos de mais liberdade também no Brasil, e não é regredir para como acontece em países como a China, que a população ainda sofre muito. Você não tem liberdade de escrever o que você quer num jornal, você não pode abrir um jornal, você não pode falar o que você quer. A televisão é só CCTV, é só um canal de televisão, tem um monte de CCTV, mas é só CCTV, só passa a notícia que o governo quer que passe. Se o Lula gosta disso, sinto muito para ele, porque eu acho um absurdo alguém ser a favor de ditadura. É alguém que não tem o menor escrúpulo. Meu ponto é esse. Qualquer ditadura, do meu ponto de vista, é um absurdo. Nada como a democracia, que tem suas falhas, mas é livre. Tá aí. Ô, Sandy, gostaria de saber a sua opinião também quanto a esse assunto aí do Lula, que defende a ditadura chinesa e elogiou a força do Partido Único hoje, completando 100 anos aí do PCC, o Partido Comunista Chinês. Como é que você vê isso? Eu não sei, queria complementar apenas o que o doutor Maurício comentou, né, o João também, o João Vilela, acho que foram bastante propriedade, né, inclusive essas visitas que o João Vilela já esteve lá, quer dizer, eu tenho algum contato com amigos que trabalham na China, na área de arquitetura, né, mas a gente sabe de uma coisa, né, eu acho que a expressão melhor é o totalitarismo, né, então nós vivemos isso, nós temos aqui, na época do governo petista, né, com Lula, com Dilma, nós tivemos uma aproximação bastante perigosa, inclusive, fomos salvos aí pelo Itamaraty, né, com relação ao Oriente Médio, né, nós tínhamos um contato muito estreito lá com as questões tensas do Oriente Médio também, né, e essa coisa fomos salvos aí pelo Itamaraty, né, mas não podemos esquecer, né, das combinações também com a Venezuela, né, do Maduro, que é um totalitário, né, e também com o governo de Fidel Castro, né, do irmão dele, do Castro, enfim, do clã Castro, né, inclusive com o patrocínio da construção do porto de Mariel. Né. Então, quer dizer, só pensando alguns elementos, né, eu queria colocar dentro desse, apenas complementando o que foi colocado pelo Dr. Maurício, pelo João Vilela também, a seguinte questão, quer dizer, nós estamos vivendo um momento que segundos antes do início da pandemia, nós tínhamos uma geopolítica se desenhando, né? Até com a participação nossa de exportação, de participação na OMC também, alguma coisa estava se desenhando aí nesse quebra-cabeça da geopolítica mundial, né? Bom, a partir da pandemia, pronto, se transformou essa coisa toda, e nós temos uma questão aí, o João Veloso falou sobre a liberdade, quer dizer, nós temos um médico, né, chinês, que foi o primeiro a investigar a questão do início da Covid, né, e ele morreu solitariamente, né, lá no hospital em Wuhan, né, quer dizer, ele foi perseguido, a mãe dele foi perseguida, tiveram que assinar uma declaração de não comprometimento com relação a essa questão do vírus, né? Então é uma coisa muito complicada. Até hoje a gente não sabe a origem disso, né? Então a gente está escamoteando um assunto, né, para o mundo, né,
Mas sem querer tirar, sem julgar a questão da China, o mundo, mas enfim, mas acho que seria uma questão importante alguém chegar a se manifestar e falar, olha, isso começou em tal lugar, por tal motivo, e nós temos aí uma deferência a fazer com relação ao surgimento desse vírus. Isso não foi feito, né? Quer dizer, então o mundo todo está padecendo disso, a economia mundial entrou em colapso por causa de uma coisa que surgiu lá, na China, isso está provado. E não me venham dizer que esse negócio surgiu em função da natureza, de alguma mutação genética de morcego, né? Então, eu acho que isso aí é muito triste, né? Então, eu acho que antes de falar sobre a questão da China, vamos voltar à questão da Lava Jato, né? Por que essa questão não ficou resolvida, né? Quer dizer, então, o Brasil recebe aí quase que mensalmente bilhões, né, de contas do exterior, né, vêm para cá repatriadas, né, e a Lava Jato não existiu, quer dizer, então essa coisa não existiu. Então, eu não sei, eu acho que tem muito mais assunto aí, né, para se falar, além da comemoração de 100 anos, né, eu acho que o mundo caminha para a democracia, né, o Brasil é feito por um totalitarismo, assim, já oligárquico, né, quer dizer, a gente vive 500 anos nesse processo, né, então acho que é um discurso um pouquinho fora do eixo, um pouquinho fora da curva, e a gente vislumbra, como o próprio João Vilela comentou, o que ele está prevendo aí, né, caso ele volte, né. Acho que seria isso. Porque a gente nota que o Brasil é um país mais preparado para isso tudo, né? Por incrível que pareça, do que para uma democracia aberta, né? Eu concordo com o Sandy, o que ele está dizendo. E a gente nota, quer dizer, nós escapamos por pouco, né, Sandy? A Dilma, quer dizer, não sei como nós conseguimos escapar, foi num vacilo que eu acho que não vai ter a segunda oportunidade. E a gente vê a Venezuela, ninguém consegue sair daquele rodamuinho, né? Aquele contexto que está consumindo o povo, consumindo tudo e pronto, ficou naquilo. Quer dizer, nem os americanos conseguem, nem os próprios russos conseguem. Quer dizer, então sobrou o quê? Formar parceria. Isso aí fortalece mais o sistema. Por quê? Porque tem as riquezas naturais, como o Brasil também. Então, quer dizer, eu acho que se a gente cair numa dessa, numa segunda vez, vai ser complicadíssimo a gente conseguir sair. Não sei, uma opinião minha. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto aí? Eu tenho sim. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu agora com aquele território que estava em poder da Inglaterra, que era o paraíso fiscal da Ásia, me fugiu o nome agora, que a China tomou de volta e cerceou... Hong Kong, isso mesmo. E era uma maravilha econômica, social, turística, tudo de bom no mundo. E depois da posse, da reintegração por parte dos chineses, voltou o totalitarismo, segregação social. E fecharam o maior jornal de Hong Kong também. O governo de um dia para o outro fechou, quer dizer, é o que o João está falando. A liberdade de expressão de imprensa não tem, né? É o cenário que nos espera. E para complementar o que o João trouxe para nós, nem internet aquele povo pode usufruir. A alegria da gente aqui, no caso do lockdown, pode atuar aí na internet, enfim, nem isso eles têm lá. Então, o povo brasileiro precisa ficar bem atento para essa nova possibilidade e evitá-la. É uma realidade que está chegando perto, né? Essa que é a verdade, né, João? Vocês não têm ideia o que é morar num país de ditadura. Não foi a ditadura que nós tivemos aqui no Brasil, que foi ditadura também, vamos deixar claro, mas o que você vai para Cuba e você vê como passa um morador cubano. Eu conheço cubanos. Vocês não imaginam, vocês conversando com eles, o que eles já passaram lá. É absurdo. Eles têm uma ração para comer, eles comem coisas que você não imagina para poder sobreviver. Eles passam em situações terríveis. Você não imagina, Venezuela a mesma coisa, as pessoas fogem de lá, é um êxodo enorme de pessoas, e a Venezuela chegou a ser o 4º país mais rico do mundo, vamos lembrar disso. A Argentina já foi mais rica que os Estados Unidos, e a Argentina também foi degringolando pelo populismo. A Argentina tem um grande problema, um câncer que a Argentina tem, e é um país riquíssimo, hein? População culta, população que estuda, o número de bibliotecas e de livrarias na Argentina é um dos maiores que tem per capita, tem um solo fantástico, tem uma série de riquezas, tem petróleo, só que a Argentina perdeu muito e continua perdendo pelo populismo, que é outra praga.
que anda muito junto, normalmente, com o totalitarismo. Então, vamos pensar em lugares da África que são riquíssimos, e hoje a população vive numa situação completamente devastada. E o Santiago falou bem, nós nos livramos por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, de um regime que querem voltar, e estão fazendo tudo para voltar, porque eles manipulam. Nós temos um sistema que é diferente do comunismo. Nós temos um fascismo. O sistema que nós tivemos até agora, com esses governos, esses 16 anos de governo petista, foi o fascismo. Porque eles manipularam o judiciário. Veja o que acontece no judiciário, na STF. Veja o que aconteceu no legislativo. Veja o que aconteceu com as empresas privadas, JBS, essas grandes empresas, que foram todas, o Odebrecht, que foram manipuladas pelo governo. É o mesmo sistema do fascismo. O sistema deles é totalitarista, sim. Isso é fato. Eles nunca esconderam. Então aí, ele acabou de declarar que ele é totalitarista, sim. Ele acabou de declarar isso. Ele gosta do PCC. Nós temos um PCC aqui, tem outro PCC na China. Talvez querer escolher qual dos PCCs vai preferir. Mas o problema é esse. Nós temos que ter total conhecimento do que acontece, porque o que aconteceu foi o fascismo no Brasil. É fato. Ou alguém tem dúvida que o judiciário foi manipulado? Ou alguém tem dúvida que o legislativo foi manipulado? Alguém tem dúvida que as empresas particulares foram manipuladas? Alguém tem dúvida disso? Se alguém tiver dúvida, tudo bem. Se não, tem que aceitar que foi fascismo. E aquele negócio, né? Nem questão de dúvida, né? Vamos ser bem justos, é o que a gente comenta nos 2 programas para cá. No governo do Lula, ele foi encarregado de tomar conta do dinheiro do país. E ele não conseguiu fazer isso, sumiu o dinheiro, né? Então, quer dizer, não estou acusando ele de roubo, mas cadê o dinheiro? Sumiu, não está em caixa. Então, é uma pessoa que não teve condição de dirigir o país porque deixou o dinheiro sumir. Pronto, vamos falar assim, né, para não acusar ninguém. Bom, vamos lá, o nosso programa Cidades em Debate é de segunda a sexta-feira, 13h, aqui pela nossa TV Unisantos, e tá aqui as nossas redes sociais, tem aqui o Facebook, no Facebook, inclusive, a gente todo dia adiciona um assunto ao qual a gente vai debater, né, que vai ter mais ênfase. Também tem aqui o nosso YouTube, né, o nosso canal no YouTube, para você poder acompanhar o programa, rever algum assunto e também compartilhar, curtir. É muito importante a sua participação com todos nós, tá certo? E de segunda a sexta-feira, 13h, a gente tá por aqui com certeza com o nosso programa Cidades em Debate. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto e agora vamos falar aqui do Bolsonaro. Tá faltando a gente falar dele aqui hoje, né? Vamos trazer esse assunto que inclusive vem lá do Senado. O senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, ele protocolou no Supremo Tribunal Federal, na última segunda-feira, uma notícia-crime contra o presidente Bolsonaro, acusando ele de suposta prevaricação diante de irregularidades no processo de aquisição da vacina Covaxin. A ministra Rosa Weber foi sorteada pelo sistema do STF como a relatora do caso. O próximo passo agora é a análise do caso pela Procuradoria-Geral da República, que já se pronunciou, falou que só vai dar o aval dela no final da CPI, que foi prorrogada agora por mais 90 dias, e que vai ser determinante para o andamento da ação, devendo inclusive se manifestar por uma denúncia contra Bolsonaro ou pelo arquivamento do processo. Bom, o crime de prevaricação, do qual o presidente é acusado pelo senador, está previsto no artigo 319 do Código Penal, que significa retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena para o crime é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeira pergunta, doutor Maurício, o presidente poderia ser penalizado, mesmo sendo um presidente do país? Veja bem, Santiago, em tese, sim. Em tese, sim, se essa suposta ação ou omissão fosse de sua responsabilidade. Mas antes de chegar nesse julgamento de mérito, a gente tem que verificar as questões das condições da ação, dos pressupostos de admissibilidade desse procedimento. E um deles é o interesse, né? Veja bem, a suposta vítima, ou quem está funcionando como autor, ele é absolutamente interessado no desfecho da causa, porque ele já fez da CPI, do Senado, um palco, um circo, que visa a capitalização de patrimônio eleitoral para as próximas eleições.
Nós já verificamos nessa CPI que ela já perdeu de objeto várias vezes, né? Primeiro a demora na compra da vacina, depois, enfim, o uso do remédio, e agora já mudou, e, enfim, está nessa questão, já é a quarta, quinta, o objeto, que é a compra ou não, com corrupção ou não, desse determinado material. Veja bem, o presidente da República ele tem os ministros deles, né? E cada ministro tem lá, ele tem declarado e tem feito dessa maneira. Não vimos, eu pelo menos eu não testemunhei, não verifiquei em nenhuma das notícias ou dos ordenamentos do presidente, pontualmente fazer ou desfazer alguma coisa em cada ministério. Quando há incompatibilidade, ele muda a administração, como foi o caso lá do ministro da Saúde. Mas ele mandar ou deixar de mandar naquele ministério, ele não pode, ele não fez, né? Outro exemplo é o próprio Moro lá na Secretaria da Justiça, em que ele se viu, falou, cadê o princípio da igualdade? Tá protegendo o cara que tentou me assassinar, não está investigando, e ao contrário, a mesma força ou volúpia investigativa, não está com a questão da igualdade. Enfim, nem nesse caso ele ofereceu ação ou omissão de tal modo, ele simplesmente mudou o ministério. Então, essa ação ou omissão, me parece que não é ele quem tinha que tomar, então não seria ele que deveria responder por esse procedimento. Mas como a ideia é ter notícias negativas contra o presidente do Senado, e o circo está armado, muito bem armado, com o apoio da grande mídia, qualquer notícia vai ser motivo de fator negativo para as páginas dos grandes jornais, a fim de capitalizar patrimônio político para as próximas eleições. Eu não vejo possibilidade desse procedimento ser julgado, quiçá procedente em desfavor do Bolsonaro. Mas, enfim, protocolar, o papel aceita tudo. Protocolo lá do Senado ou do Judiciário também aceita tudo. Vamos ver qual vai ser a decisão da ministra, se vai tocar esse procedimento ou vai examinar essas questões de pressupostos e admissibilidade para evitar que esse circo prejudique mais ainda as eleições que se aproximam. Hein, João, é uma situação muito complicada, porque estão querendo, o exemplo, acusar o Bolsonaro, né, de prevaricação. Ele não está nem aí com o que aconteceu. Mas a gente está falando da pasta da saúde, né? É uma pasta que há muitos e muitos anos, desde que eu me conheço por gente, é uma pasta abandonada, é uma pasta inflada, né? Tem muito mais gente do que atendimento. Então, quer dizer, isso aí já acontece, não é de hoje, ou estou enganado em algum ponto? Olha, vamos lá, vamos pegar o caso em concreto. O que aconteceu é que ele foi acusado que estaria tendo uma cobrança de valores maior por causa de um invoice, que é uma forma de, quando você vai importar, faz parte do pré-contrato. Quando você tem intenção de comprar, o governo ele não compra como a gente compra as coisas normalmente. Ele tem uma intenção de comprar, nesse caso das vacinas, que é esse caso que nós estamos falando, então você faz um contrato de intenção. Ele foi alertado sobre uma falha num procedimento administrativo e foi corrigido esse procedimento administrativo. Ou seja, não se tem que falar de nada de prevaricação, do meu ponto de vista, a não ser que tenha mais alguma coisa que não foi mostrado. Do que foi mostrado, eu estou falando pelo que foi mostrado pela imprensa. O que foi mostrado é justamente isso. Foi o invoice que estava ali com o valor, que o valor estava certo, mas a dose estava errada, a quantidade, então o valor ficava muito acima por dose, né? A quantidade não batia com o valor. Seria uma ingenuidade muito grande você pegar justamente na vacina que é tabelada, tem tabela isso, no mundo. Olha, quanto pagou a Argentina, quanto vai pagar os Estados Unidos, quanto vai pagar o México, quanto vai pagar... Cada lugar, quanto vai pagar... Isso é meio tabelado, você não pode ter muito diferente, a não ser que seja mais barato, porque fez alguma forma. Aconteceu em todas as outras vacinas isso. E aí teve um erro, parece que teve um erro formal, um erro de formato, do valor. E aí, um erro material, na verdade, né? Porque houve uma falha, e foi corrigido administrativamente. Bom, se não houve omissão, nem se fala em prevaricação. A não ser que tenha mais alguma coisa que eu não estou sabendo. Porque se foi o que foi mostrado, aquele invoice, depois a alteração do invoice,
acabou, não tem o que falar. Mas, para gerar conflito, então, a CPI, não sei se vocês viram essa semana, daquele deputado lá do Amazonas falando, olha, presidente da CPI, o Omar Aziz, o senhor era para ser indiciado, só não foi porque não aceitaram lá, mas eu teria indiciado. Todo mundo enrolado, ali está todo mundo enrolado com essa questão. E eu vou te falar o que você falou agora, Santiago. Infelizmente, a saúde no Brasil nunca foi ponto prioritário. Infelizmente, tanto nas cidades, nos estados, no governo federal. Então, a gente sabe... Vou dar um exemplo, quer ver? Eu estava vendo esses dias, notaram que os lugares que mais tiveram dengue, as cidades com maior incidência de dengue, são as cidades que têm maior morte por Covid. Então, eles acham que tem uma relação de falta de cuidado com os lugares. Então, esse que é o ponto. A saúde é negligenciada em vários lugares, que nós sabemos. Tanto é verdade que esses deputados, pessoal todo, governadores, todo mundo aí, ninguém usa saúde pública. Só vai lá no Einstein, no Sírio, até quando é do estado deles. Agora, na pandemia, a gente viu bem isso. O governador do estado tal lá, foi do Pará, do Maranhão, sei lá onde foi o estado lá, pegou Covid, do Amazonas, sei lá onde foi o cara. Pegou e veio pro Einstein aqui, vai pro Sírio. Ele não fica lá, nem no particular do estado dele ele fica. Ele cai fora. A hora que você mudar essa regra e falar, o senhor quer ser governador, então o senhor vai usar o sistema público do seu estado. Aí eu quero ver. O seu filhote, sabe que seu filhinho, vai estudar escola municipal. O senhor é prefeito? Ele vai estudar na escola municipal. A sua esposa vai ser atendida pelo Sistema Único de Saúde. A coisa vai melhorar, pode ter certeza. Porque já cobraram até imposto sobre a saúde, que é mais prevaricação do que isso, né? Lembra que cobraram imposto e cadê o dinheiro? Até hoje não foi para a saúde. A CPMF, a ideia... Não, vai muito dinheiro para a saúde, vai muito dinheiro. Vamos pensar na cidade de Santos, por exemplo, no ano passado foi 709 milhões de reais, que era a verba anual da saúde. 709 milhões de reais. Se você desse plano de saúde para todo mundo, acho que dava para pagar e você resolvia tudo. E abandonar tudo. Quer dizer, a saúde pública tem um fator muito importante. E outro problema que nós temos de saúde pública no Brasil, que é muito grave, aí é muito grave, porque nós temos uma saúde pública corretiva. Nós temos que ter a preventiva. E é isso que não se faz. Porque é bacana você, mais médicos, mais hospitais, mais não sei o quê, inauguramos. Mas você não conta que você não está evitando a pessoa de ficar doente. Essa é a grande falha. Inclusive das grandes doenças, como a tuberculose, que a gente falou já no início. A tuberculose é uma doença porque você não tem a prevenção, você não tem o tratamento adequado. É uma grande falha que nós temos, inclusive, na nossa cidade, uma das campeãs de tuberculose. Aliás, o nosso país é um dos campeões de tuberculose no mundo. Mas, por problemas assim, se você pensar num país desenvolvido, falar que existe dengue, chikungunya, zika, isso é coisa de país subdesenvolvido. E meu pai pai era sanitarista, então essas coisas de questão sanitária, de saneamento básico, fico muito na cabeça essas coisas todas, eu cresci escutando isso. E ele falava, país desenvolvido é país que tem saúde pública de qualidade, que tem saneamento básico. Simples assim, não é quando o país é rico de recursos naturais. País desenvolvido é aquele país que tem saneamento básico de qualidade, a população não passa para situações insalubres que nós passamos hoje no Brasil. Exatamente, e também prevenção, né, que é importantíssimo. Prevenção. Ô Sandy, e você, como é que vê esse caso do presidente Bolsonaro? Você acha que ele está sendo acusado de prevaricação honestamente ou não? Olha, eu acho que tudo foi falado aí, né? Eu estou tentando evitar entrar em polarizações, né? Quer dizer, começamos com o primeiro tema sobre o Lula e agora sobre o Bolsonaro. Eu estou tentando sair pela tangente da questão. Aqui é assim, aqui é chacoalhado o negócio, hein? Aqui não tem muro, não tem muro para você ficar em cima. Pois é. E a questão, assim, o que me importa, realmente me preocupa, né, é que a gente é torpedeado por CPIs, né? Então, isso me lembra um pouco essa questão de DR, né, aquelas discussões de relacionamento, né? E você fica, na verdade, fazendo assim uma resenha, né? O Brasil vive eternamente em CPIs, né? Desde que nós voltamos ao processo, entre aspas, democrático, né? De 88 para cá, a gente vive com CPIs. Tivemos Collor, tivemos Dilma, tivemos várias outras coisas, e a gente não chega a conclusão nenhuma, na verdade, sobre nada disso, né?
enquanto que as questões de produção, de produtividade, não são levadas em conta, né? Esse ano, antes da pandemia, inclusive foi alertado pelo ministro da Fazenda, né, que nós teremos um marco regulatório do saneamento básico, né? O João Vilela lembrou muito bem essa questão do saneamento. Quer dizer, nós fomos salvos aqui em Santos já pelo Oswaldo Cruz, né, que designou Saturnino de Brito para cuidar, né, do nosso saneamento básico através dos canais, que foi uma obra assim maravilhosa. Então nós temos assim referências, né, o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan, né, minha filha formada em agronomia pela Universidade de Brasília, a Universidade do Rio de Janeiro está sendo sucateada, né? Então, antes de qualquer coisa, eu acho que os nossos parlamentares precisam voltar o foco à produtividade, né? Eu acho que esse que é o grande problema, né? Então, nós falamos aí da discussão das CPIs, isso aí está claro, o doutor Maurício lembrou muito bem, isso é um mise-en-scène, né, para a questão política, né? Quer dizer, é praticamente uma campanha política já, vamos destruir, ou vamos desmontar o que está em andamento para a gente poder fortalecer algumas alternativas, etc., né? E a gente, infelizmente, não temos uma terceira via, né? A gente está polarizado em duas vias apenas, né? Mas eu acho que a questão maior aí, apenas complementando o que já foi colocado aí com relação a essa questão da CPI, é perder um pouco essa questão desse resenhismo, né, de culpabilidade, etc., e trabalhar com a produtividade, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu queria saber sobre onde está o marco regulatório do saneamento básico. Aí sim, né, foi colocado agora com relação à questão da dengue e a relação das incidências de Covid. É o saneamento, nós temos aí mais de 40% sem saneamento básico nesse país, um país desse tamanho. Quer dizer, então onde está tudo isso, né? Acho que a minha preocupação... Então, que a gente cria uma CPI sobre o saneamento básico, né? Obrigado. É verdade. Bom, vamos parar aqui 30 segundos só para a gente tomar uma água e na volta, aí eu vou trazer aqui o nosso arquiteto, né? O nosso Cláudio, Sandy Cláudio, ele que é arquiteto aqui na cidade de Santos, e nós vamos estar falando assim sobre algumas ideias, né? Para o centro de Santos, que vai ser reurbanizado. Tivemos aqui até o secretário de desenvolvimento, né? O Glaucus já no programa falando sobre esse tema. Então já na volta a gente vai saber quais são as ideias dos arquitetos que vivem o centro de Santos. Rapidinho a gente está de volta aqui no nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e também o canal 12 da NET. Estamos no ao vivo também pelo nosso YouTube, né, Cidades em Debate, ou também pelo site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora um assunto. O doutor estava comigo no dia que o Glaucus, né, o secretário de urbanismo da cidade de Santos, estava aqui no programa, né, doutor? E ele comentou com a gente sobre toda essa revitalização do centro de Santos. Também o João Vilela, que é uma pessoa muito antenada nisso, né, nesses temas de reurbanização, fez campanha também para o executivo, né? Então ele viveu muito isso. E agora, hoje, no dia do arquiteto, estamos trazendo aqui o Sandy, né? O Sandy Cláudio, ele que é um arquiteto aqui da cidade de Santos e ele vive o centro de Santos também. Sandy, fala pra gente, como é que você vê esse negócio aí da reurbanização do centro de Santos? Estão falando das moradias, de ter mais moradias. A cidade começou no centro, né? Isso aí a gente sabe, a história da cidade condiz. Mas naquela época não tinha, por exemplo, o trem passando toda hora, os caminhões. Quer dizer, hoje ficou bem diferente do que era. Você acha que hoje em dia daria para reurbanizar a cidade em questão de moradias, como era antes ou não? Perfeito. Esse tema, eu agradeço aí, Santiago, doutor Maurício, né, João, pela oportunidade de estar aqui no programa.
e comentar. O nosso escritório fica localizado no centro histórico, né, na Rua do Comércio, né, e Santos é uma das 10 cidades mais antigas do Brasil, né, quer dizer, a partir de 1533, quer dizer, 30 anos após o descobrimento, já tinha um movimento aí de implantação de uma vila, né, e de uma cidade como foi originada, né? E a questão do Valongo, inclusive, onde surgiu o porto, né? Quer dizer, as primeiras instalações, né, portuárias são aqui do Valongo. A gente acredita também que as cidades, né, não só no Santos, né, mas no Brasil e no mundo, elas passam por ciclos, né? Nós tivemos aí, eu poderia dizer assim, praticamente aí 3 momentos cruciais, né, nos anos 70, né, depois final dos anos 80, começo dos 90, e agora, né, ciclos de degeneração, digamos assim, do tecido urbano, né? Esses itens, né, a gente tem viajado em função de projetos, né, a gente vai para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, centro de São Paulo também, é uma coisa meio que endêmica, né, não é Santos apenas, né, a gente não dá para você falar assim, Santos está precisando fazer isso, não. As cidades brasileiras estão vivendo assim, um momento assim, dramático, né? Com relação a Santos, eu acho que a gente tem alguns indícios positivos já em operação, né? Um deles que eu fico assim, bastante feliz aí, e é uma coisa bastante positiva, é a viabilidade do VLT, né? A implantação dessa linha de VLT, o veículo leve sobre trilho, que já está em plenas obras, né? Nós temos já conexões sendo implantadas, infraestrutura, né, para trazer a linha que vai chegar até aqui, o centro da cidade, Valongo, vai passar por ruas aqui nos centrais, e eu acho que isso aí vai ser uma base, né, um vetor modal importante para você ter mais pessoas circulando, né? Outra coisa que eu acho importante também, o João Vilela, se não me engano, comentou alguma coisa lá no início ainda, no esquenta aí do programa, que foi a questão relacionada à questão de moradias, né? Eu costumo usar o tema, eu prefiro usar um tema aí, desculpe, a questão que o Vilela comentou não foi isso, foi a questão do patrimônio histórico, né? Nós participamos aí no apagar das luzes da última administração de umas mesas redondas sobre a questão do patrimônio histórico, né? Revendo, inclusive, as questões do Alegra Centro, né, que nós tivemos fazendo parte, na época eu estive atuando junto à Coab. Então, uma coisa que foi importante colocada, e foi até expressada aí pelo prefeito anterior, Paulo Alexandre, que era assim, a gente precisa saber o que é histórico e o que é antigo, né? Para quê? Para você não engessar um tecido urbano como o centro de Santos e ficar com milhões de problemas para você executar tarefas contemporâneas, né? A partir daquele incêndio da Boate Kiss, né, já há alguns anos lá no Sul, todos os parâmetros, os paradigmas, né, de você conseguir AVCB para licenciamento de edifícios comerciais, ficou muito recrudescido, né? Então, uma coisa assim que eu vi muitos comércios assim no centro da cidade, a gente vivencia aqui diariamente, o doutor Maurício tem escritório no centro também, ele pode complementar, muitos escritórios, muitas empresas fecharam, inclusive, por não conseguir viabilizar a sua regulamentação junto à AVCB. Então, isso foi colocado lá atrás com relação à questão do patrimônio histórico, para a gente distinguir, olha, o que é histórico, tá? O que é antigo. Então, a gente conseguir diferenciar isso e tentar colocar alguns itens aí, como em relação a essa questão do transporte, acho que a gente vai ter uma grande chance de remodelação. E, logicamente, né, eu também costumo dizer que a questão da habitação, eu gostaria de usar o termo residência. Né? Para quê? Para a gente pensar em outros vetores também econômicos, né? Porque a gente não vive sem economias, né? Sem escala econômica. Né? Então, a questão residencial, como a gente já está vendo no centro de São Paulo, meu filho mora no centro de São Paulo, então você tem algumas empresas de bandeiras, de hotelaria, inclusive, trazendo um paradigma diferente de habitação. Você está começando a habitar em estúdios de 40 metros quadrados, mas de repente você tem área de lavanderias, você tem fitness, você tem toda a internet, você tem integração. Né? Isso aí se vê não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Tem um edifício em Londres, né, recém-construído, que fica próximo ao Rio, tem apenas 40 vagas de garagem, um edifício de 100 e tantos andares. Quer dizer,
Então, essa questão é importante. Eu acho que a gente tem alguma chance aí de remodelar, né, vencendo esses paradigmas ou renovando esses paradigmas com relação à qualidade, né, e também à diversidade, né? Então, nós temos aqui no centro o hotel, uma marca de hotelaria internacional, né? Nós temos um outro edifício contemporâneo, tem um próprio edifício da Tribuna. Eu acho que cabem mais conjuntos aí para se trabalhar com relação a isso, né? E, para finalizar aí, uma grande questão que foi colocada também, né? Isso aí foi falado pelo prefeito Giuliani, né? Nos anos 80, ainda em Nova York, né? Final dos anos 70 para os anos 80. Ele falou, olha, nós aqui em Nova York não podemos nos dar ao luxo de ter áreas degradadas, né? Quer dizer, isso em Nova York em 1980, quer dizer, acho que a gente tinha que um pouquinho aprender com isso, né? Não com a China, mas a gente devia pensar um pouco nos países aí produtivos, né? Que geram oportunidades, né? E que, aliás, quase todos os comunistas gostam de ir para os Estados Unidos, na verdade, né? Pensar assim na produtividade, né? Então, a gente não pode se dar o luxo de áreas degradadas, né? E, logicamente, isso envolve a questão social também, né? Então, integrar o centro com o morro, né? O morro São Bento, né? Com o centro, túnel, né? O porto, né? A gente tem uma área de portuária aqui maravilhosa e despencando, né? Quer dizer, a Argentina saiu na frente nos anos 80, eu estava na faculdade ainda quando fomos visitar as obras do Porto Madeiro, né? E a gente está aqui num empáfia, né, de governo federal e iniciativa. Então, essas complicações a gente vê. Técnica se tem, né? Então, acho que precisamos aí de produtividade, eu acho bem-vinda aí, superando essas questões. A viabilidade, eu acho que o VLT está chegando e indicia aí uma novidade aí, e boas novas aí para o Centro Histórico de Santos. Ei, o João e doutor Maurício, o que o Sandy falou é uma grande realidade, né? A gente não pode se dar o luxo de deixar o espaço, né? A gente também aqui em Santos é assim, nessa nossa ilha. Uma coisa que eu observo também é que no próprio centro de Santos existem muitos prédios históricos, né? Como a gente estava conversando, conforme o próprio Sandy comentou na nossa resenha, né? Antes da gravação. E esses prédios históricos já estão totalmente degradados, já não tem mais história. Como fazer nessa hora, hein, João? Como fazer? Olha, vamos lá. Primeira coisa que complica muito. Os 20 anos que nós tivemos agora desses Alegra Centros, essas propostas todas, deram em nada. Pioraram muito a situação. Hoje a situação do centro é degradante. O Sandy está ali na Rua do Comércio. A Rua do Comércio não tem mais um comércio aberto praticamente. Tem ali o camiseiro que é na esquina e o restante praticamente tudo fechado. Então, a Rua do Comércio, só isso devia ser um escândalo. Falar que a Rua do Comércio não tem mais comércio. E é um lugar extremamente bem situado. É um lugar fantástico. Ali tem casas ali que virariam imóveis, até para bar. Tem ali onde o lugar que nasceu Bartolomeu de Gusmão, o pai o primeiro homem que se sustentou de verdade no ar. Só isso daria um bar temático ali fantástico em relação à aviação, em relação a um monte de coisa. Nós temos lugares que são com potencial fantástico. O próprio mercado municipal, tudo que não se deve fazer foi feito até hoje e vão continuar fazendo errado, infelizmente, mais uma vez. O grande ponto é o seguinte, tem que ter custo-benefício. Hoje não vale a pena. É muito caro para arriscar você montar uma empresa no centro. E o negócio é esse. Não tem que ficar... Eles engessaram. A palavra que o Sandy colocou adequadamente engessaram. De uma forma que você não consegue se movimentar. O empresário não quer montar lá. Eu já pensei muitas vezes em montar no centro algum comércio. Não vale a pena. Se você bota no papel, você fala, não, aqui de jeito nenhum. Qualquer lugar é melhor. E os outros também fazem essa conta. E quem tentou abrir, dançou. Então, se não tiver o poder público, a visão que o uso da propriedade, que as pessoas distorcem na Constituição, o doutor Maurício sabe muito bem que está na Constituição, o uso social da propriedade não é simplesmente para você pegar e invadir terreno, não é para isso. É para você dar utilidade àquilo que tem ali, a propriedade que está ali. E você não consegue dar. E ficam querendo ideias mirabolantes de pessoas que não têm capacidade técnica. O Glaucio tem. Eu conheço o Glaucio Farinellos, é um excelente arquiteto, é uma pessoa preocupada com isso, mas até agora, resultado prático, você não tem. A legislação é engessada, porque você não consegue juntar as duas relações. Quando você ajusta no patrimônio histórico, você não consegue liberar para bombeiro, porque a porta, às vezes, tem 70 centímetros na entrada.
Se você aumentar a porta, você perde patrimônio histórico. Se você tem um degrau no chão ali na frente, imagina o Sandy, como que você fica, né? Tem um degrau, mas tem acessibilidade, necessidade de 2015, é uma lei federal. Você não pode... A lei está lá, você vai ter que ter uma subida, mas está na calçada, tem um degrau na calçada, o que eu faço? A porta tem 70 centímetros. Não bate há um conflito de normas que não permite a pessoa fazer um trabalho e não dá a função social do lugar. Então você tem que mudar essa norma e falar assim, olha, o que for para acessibilidade, libera. O que for para segurança, bombeiro, o que for, libera. Então tem que ter uma hierarquia das normas, e hoje não tem. Hoje, assim, olha, mantém do jeito que estava lá na época, em 1800, tá, fica lá. Aí o do bombeiro, bombeiro é problema seu. Aí e a acessibilidade, problema seu também, se vira para dar um jeito. Então, não bate. E aí, teve muita gente que ganhou dinheiro com isso. Vamos deixar bem claro que a gente sabe a verdade que acontece ali. Tem muita gente que ganhou dinheiro e muita gente está especulando para ganhar dinheiro com isso. Temos que tomar cuidado com essa parte, porque tem coisas aí por trás que a gente não pode falar. Ô, doutor Maurício, 30 segundos para o senhor dar o seu comentário. Nosso tempo já está urgindo. Eu não vou fazer um comentário, eu vou pedir a permissão para fazer uma pergunta. Como o Sandy, eu conheço o trabalho dele, sei do conhecimento dele aqui no centro da cidade, eu vou passar a bola para ele fazendo a seguinte questão. Se você fosse o secretário responsável por toda essa condução, qual a primeira medida que você tomaria que visasse a revitalização e a elevação do centro de Santos a um patamar que ele merece em razão da história que tem a cidade? Hein, Sandy? 30 segundos para responder agora. Em primeiro lugar, a reativação do porto turístico aqui, a partir do Armazém 1, né? Quer dizer, isso aí precisa sair. Né? O Santos é uma cidade turística, mas ela não se coloca como uma cidade turística. Né? Então a gente precisa aprender um pouco com Orlando, com Miami. Nós temos um terminal turístico lá, um terminal de passageiros, navio de passageiros, operado pela livre iniciativa. Né? Então esse imbróglio com relação ao governo municipal, estadual, federal, então, enfim, colocar uma empresa dessa. A gente tem hoje inovações com relação à agricultura, né? Então você tem possibilidade de produzir hoje alface, rúcula, uma série de coisas em armazéns, né? E armazéns verticais, né? Quer dizer, uma coisa que gera receita, gera emprego e produz. Então, por que você não pega alguns espaços desses, né, aqui no centro da cidade, e pensa nessa questão de agricultura, né, com tecnologia, né? E também a questão de investimentos, né? Como o João comentou, tem que ter uma atração, né? Tem que ter uma viabilidade financeira, né, te dê retorno. Eu acho que a gente poderia ter um modelo, quer dizer, Xangai, por exemplo, há menos de 60 anos, era uma colônia de pescadores, né, quer dizer, você ainda via aqueles barcos antigos lá, em menos de 60 anos eles se reconstruíram, você tem prédios assim, empresas implantadas lá, fantásticas, né? Eu acho que a gente teria essa mentalidade, né, de pensar, desengessar, né, como ele falou, e atrair investimentos, né? Eu começaria com a questão portuária, tá, que seria um vetor para isso, né? Juntando já a questão do VLT, que já está sendo construído, e tirar o gesso, realmente, né? Tirar esse engessamento de produção. Não significa você ir contra o patrimônio, não é isso. Mas, enfim, dá uma outra vida, dá uma outra requalificação, né? A palavra é requalificar o centro de Santos. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido Sandy Cláudio, arquiteto, aqui na cidade de Santos. Também o nosso querido João Vilela, empresário, dono da Design Gallery e também diretor financeiro do CDL Santos Praia. E o doutor Maurício Baltazar, nosso advogado e comentarista. Até amanhã, hein, doutor? E claro, é você que tá nos assistindo aí, né? Sempre nos dá essa audiência maravilhosa. Obrigado pelo carinho. E o nosso programa volta amanhã, 13h. Estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá, fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida.
deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder